Então, para a atividade experimental de hoje vai ser isso que está previsto na tarefa 3, atividade experimental usando LT Spice. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora. Já deveria estar compartilhando, carregando. E se vocês me escutam bem aí, ela está dividida em 5 partes. Um é a simulação do domínio do tempo no filtro RC, que tem um comportamento muito similar ao que é um canal de comunicação sofrendo distorção linear. A gente vai interpretar o que é distorção linear. Na atividade 1, a gente vai observar esse efeito no domínio do tempo, e na atividade 2, no domínio da frequência. Esse mesmo circuito que emula o comportamento de diversos sistemas de comunicação diferentes, limitado em frequência. Então, 1 e 2 vão ser o mesmo circuito, só com análises diferentes. A questão 3, a gente vai usar um circuito amplificador tipo emissor comum, que é um estágio bem simples de amplificação, e vai observar as medidas de ganho dele e de distorção em tempo e frequência. E, de acordo com o que na atividade 4 a gente aumenta a amplitude, a gente vai observar o efeito dessa distorção. Nos dois casos, no domínio do tempo e no domínio da frequência. E vai saturar, né? Vai saturar, e aí tem uma questão do domínio da frequência que é interessante de se observar. O que acontece? Uma troca de energia. Inclusive, esse efeito, ele não é só ruim. A gente usa ele para os moduladores. Esse efeito de distorção tipo saturação, que é efeito não linear. Mas nosso foco aqui é observar o que é a distorção não linear, né? Quais as características no tempo e na frequência. E no quinto, a gente vai observar como é o que aparece quando é contaminado por ruído esse sinal. Como não existe uma caracterização do ruído no LT Spice, o dispositivo não gera exatamente essa característica ali, a gente vai artificialmente inserir o ruído aqui por uma soma no nó de base desse transistor. E aí esse sinal, pequeno sinal de ruído vai ser amplificado junto com o sinal de fato que estaria sendo amplificado aqui. Isso aqui é um comportamento para emular o fato de que todos os componentes eletrônicos aqui geram ruído pela circulação de corrente elétrica. A gente só vai inserir ele artificialmente na simulação para observar o que acontece na saída, como aparece no sinal esse ruído. O ruído é de origem eletrônica, houve circulação de corrente no sistema, tem ruído sendo gerado. Não é o que a gente está acostumado a pensar como ruído audível e também não é a interferência de outros componentes. Ele é gerado pela natureza dos próprios eletrônicos dentro do próprio sistema. Então vamos começar a atividade 1 aqui. Estão familiarizados, provavelmente já fizeram circuitos 1 e 2 aí. Então, carecas, já ouvi falar do que é um circuito tipo RC, um resistor e um capacitor. Então aqui Sim, sim. no LT Spice, eu vou abrir aqui e montar esse circuitinho simples aqui, que é uma fonte de tensão, um resistor e um capacitor, e vamos etutar os mesmos valores que tem aqui, para todo mundo seguir com os mesmos parâmetros. Para buscar uma fonte de tensão, eu posso vir aqui em componentes, procurar por voltage, e largar uma fonte de tensão aqui. Inicialmente é uma fonte genérica. Aqui embaixo está escrito de uma forma meio pouco compreensível, mas eu vou mostrar para vocês como inserir os parâmetros de uma fonte que é gerador de pulsos quadrados. Então, botão direito em cima da fonte, avançado, pulse, e aí vão inserir os parâmetros conforme está na lista ali. Tensão inicial 0, tensão ligado 1 volt, atraso 1 microsegundo para o primeiro pulso, tempo rise time, tempo de subida 1 nanosegundo, tempo de descida fall time 1 nanosegundo, T-on 30 microsegundos. T-period, período de repetição do pulso 100 microsegundos, e eu não preciso preencher o número de ciclos, porque ele vai gerar pulsos infinitamente, sem parar. Ok, temos a fonte que a gente quer aqui. Eu posso mover esse pulso aqui para um local adequado. Eu estou agora só replicando a montagem do circuito. Então, se isso aqui for elementar para vocês, vocês podem ir realizando a montagem aí mesmo. Mas eu vou botar aqui um resistor de 50 ohms também. Botão direito em cima, 50 ohms. Um capacitor, que pode ser pelo atalho C no teclado também. Botão direito, 100 nano o valor dele. E agora as referências. Vou botar um terra aqui nesse capacitor e um terra nessa fonte. Eu posso usar o atalho do teclado F3 para desenhar os fios, ou eu posso usar aqui em cima o botão Wire para interconectar esses elementos. Vai ajudar muito a gente botar nome nos nós do circuito. Então eu vou usar os mesmos nomes que estão no desenho original ali.
sinal pulsos, nesse nó de cima, e saída pulsos nesse nó daqui do capacitor, entre capacitor e resistor. Saída pulsos. Aqui tem o circuito básico, então. Uma fonte pulsada, um filtro tipo resistor-capacitor, RC. O que vocês aprenderam sobre o filtro resistor-capacitor e o comportamento dinâmico dele? Carregamento do capacitor? Isso, se eu aplicar uma tensão aqui na entrada, com dinâmica, ele vai atrasar a carga desse capacitor, né? Devido a essa resistência. O que vocês ouviram falar sobre constante R vezes C? É o tempo. É um tempo. Uma constante tal, não era? Isso. E ela diz quanto tempo vai demorar para carregar quando der um pulso do degrau na entrada, quanto tempo vai demorar para descarregar também. 1 sobre tal, que é aquela constante de tempo, também nos dá uma frequência característica de corte em radianos por segundo, uma frequência angular, ômega. E ela nos diz a partir de qual frequência o sinal vai ser atenuado em metade da sua potência na saída, no sinal saída pulsos. Então, isso se conecta no domínio do tempo, por essa tal representar aquela exponencial de carga e descarga, e no domínio da frequência, por uma frequência a partir da qual a sua amplitude é atenuada, e 1 sobre raiz de 2. Isso aqui está meio abstrato, a gente pode olhar lá na página da Wikipédia sobre o circuito RC. E a frequência que eu refiro é essa frequência que corresponde a 1 sobre RC radianos por segundo, ou 1 sobre 2π RC hertz por segundo, a partir da qual a potência do sinal é atenuada pela metade. Ou seja, para que a potência seja atenuada pela metade, a amplitude tem que ser atenuada em 1 sobre raiz de 2. Porque 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 dá 1/2. Então a amplitude cai para em torno de 70%, né, a partir dessa determinada frequência. Então voltamos aqui. Simulação no domínio do tempo. Vamos executar ela e a gente pode rodar talvez 50 milissegundos. Adicionando aqui mais uns painéis, eu vou botar o sinal de entrada e o sinal de saída. Vamos ver um pulso só. Detalhe. Esse comportamento talvez já fosse esperado por vocês, talvez não, que é os nossos pulsos têm uma razão cíclica menor do que 1, então ele tem um determinado tempo ligado correspondente a 30 microsegundos e o período total é 100 microsegundos. Durante esse período que está ligado o sinal, a tensão na saída sobe, exatamente porque está sendo carregado o capacitor. Essa exponencial de subida da carga do capacitor, ela tem a duração proporcional a RC, que é a constante de tempo do circuito. Quanto maior a resistência, mais longa essa carga. Quanto maior a capacitância, mais longa a carga também. Também, a rampa de descarga ela tem a mesma duração, o mesmo formato exponencial. Só que nesse caso, como o tempo de descarga é mais longo, ela vai chegar aqui no regime permanente muito mais próxima do valor final de zero. A gente está simulando aqui com um circuito que é um circuito com uma resistência e uma capacitância bem implícitas, mas o que a gente vai ver em questão de comunicação é que os canais de comunicação têm respostas desse tipo passa-baixas, bem comumente, porque quanto mais alta a frequência do sinal lá dentro, por diversos fatores, pode ser uma reflexão de sinal, pode ser um efeito tipo RC, de fato, distribuído, e eles também têm esse comportamento que as altas frequências são atenuadas. Essa exponencial lenta aqui na subida, ela ocorre na saída devido ao fato de que, na entrada, esse degrau abrupto que a gente enxerga, ele é composto por componentes de alta frequência e com determinadas fases. Quando esses componentes de alta frequência vêm nas fases corretas, conforme está sendo gerado na entrada, sintetiza um degrau bem abrupto,
quando existe esse atraso de fase causado por esse conjunto RC, além das componentes de alta frequência serem defasadas, empurrando essa rampa de subida um pouco mais para o futuro, por um tempo mais atrasado, porque as componentes de frequência estão sendo atrasadas, também algumas delas são atenuadas. Então, gera-se essa curva suave, mas que mantendo esse sinal constante por tempo suficiente, como a gente vê aqui na rampa de descarga, a saída vai atingir o mesmo valor da entrada num tempo muito grande aí, tendendo ao infinito. Mas a gente vê que em aproximadamente 5 vezes a constante de tempo, 5 vezes R vezes C, ele está muito próximo aqui, mais do que 99% da acomodação já foi realizada. Quer dizer que o erro está muito menor do que 1% em relação ao sinal de entrada. Mas, bom, esse é o comportamento geral. Vamos observar aqui o que é pedido na atividade 1, que é observar a forma de onda e medir o tempo de subida e descida, e observar que esse é um comportamento de distorção linear. Qual a definição de tempo de subida e descida que a gente vai utilizar aqui nessa atividade? Conrado, teus cachorros Vou estão... pegar aqui, é o do vizinho. É incrível. Mas a gente colocou o tempo de subida e de descida da fonte, que seria o do sinal. O tempo de subida e descida da fonte é esse daqui, que foi posto É 1 um nanosegundo, que é muito, muito, muito mais rápido, e para o tempo da saída, ele é quase instantâneo, né? Se a gente olhar na ordem de magnitude dos tempos, né? Então, o que a gente quer saber é do tempo da saída, de fato. Então, como é que é definido o tempo de subida e tempo de descida na saída desse circuito aqui? Que a gente vai calcular, que nos interessa. Não usem a definição de tempo de subida e descida aqui dessa fonte de pulso, que ela é bem comum e bem rara de se utilizar. E sobre em ERC, é o tempinho, é o que fica em cima da exponencial. Ah, sim, aquela constante de tempo. Sim, olha só, a constante de tempo é legal que ela explica aquela exponencial. É bem fácil de botar na equação e ela aparece, né? Isso. Tá, eu entendo que ela é útil nesse sentido. Mas existe uma definição de tempo de subida e descida que é muito mais comum, inclusive em produtos, especificação de eletrônicos, e ela nos dá atalhos para as coisas. Não está errada aquela exponencial, mas uma das definições de tempo de subida e descida, ela está entre o sinal ultrapassar 10% do valor final até 90% do valor final. Foi intencional eu usar 1 volt como degrau. O degrau é 1 volt. De 0 a 1 volt. Então, 10% desse 0 a 1 volt é a saída atingir 0,1 volts, olhando aqui projetando em cima, e 90% é atingir 0,9 volts do degrau. Então, se eu marcar aqui embaixo, no gráfico de baixo, entre ela cruzar 0,1 volts até cruzar 0,9 volts, essa é uma rampa que contempla grande parte da excursão dinâmica do sinal. E aí tem uma explicação isso. Em circuitos lineares e bem comportados, tipo esse, a exponencial é bonitinha, poderia pegar outros pontos. Mas em circuitos digitais, em circuitos que estão sujeitos a interferência, ruído ou outros comportamentos que não são tão lineares, pode ser que aqui no início dessa rampa de subida, ele tenha algum comportamento diferente, tipo, ele começa uma transição, aí ele vai e realiza a transição de fato. Ou aqui no final ele pode chegar muito próximo do valor, mas aí tem um outro polo de mais longo que ele vai demorar mais tempo para chegar realmente no valor final. Que são comportamentos não retratados aqui num sistema mais simples assim. Por isso que essa definição de 0 a 90% é bastante usada inclusive por fabricantes de eletrônicos. E se vocês olharem um amplificador operacional, uma porta lógica, os tempos de transição são definidos entre 10% do degrau até 90% do degrau. Vamos abrir uma exceção aqui no detalhe. E se o degrau for entre 2 e 4 volts? Quanto corresponde a esses valores que eu acabei de falar para vocês? De 10 e 90%. Ficaria entre 1. É 10 e 90% da transição, né? Tá, sim. Ficaria 2.2 e 3.8.
Ou 2.4, 3.6. Até eu vou calcular agora, porque eu até me perdi nisso aqui. Começa em 2 volts e vai até 4. Então a expulsão total é 2 volts, né? De cima a Sim. baixo. 2 volts é o ΔV. Então, na verdade, ΔV sobre 10 corresponderia a 10%, é 0,2 volts, ok. Mas é 0,2 volts além do valor mínimo, né? Então, correto? A Adrian que falou, né? 2,2 volts. 2.2. Então, o nosso 10% aqui começaria em 2,2 volts, eu vou fixar aqui, quando o meu sinal passar por 2,2 volts nesse primeiro cursor. 2.1, 2.22, aqui aproximadamente 2.2, 2.197. E eu vou botar um segundo cursor e ele vai até 3.8, que é o valor final, 4, menos 0.2, 90%. Então 3.8 que vai chegar bem próximo daqui. 3.799. Suficientemente perto. Eu não sei se vocês conseguem ver na minha tela bem compartilhado aí, mas aqui é o ponto que ultrapassou 90% e aqui é o ponto que ultrapassou 10%. E o que nos importa, então, o tempo de subida e descida seria esse intervalo aqui, que no nosso caso deu 11,43 microsegundos. Então essa é a definição do tempo de subida, 11,43 microsegundos. Se o circuito é bem linear e bem ideal aqui, não tem nenhum comportamento estranho, o tempo de descida deve ser muito parecido também. Professor, é daí que tá, né? Esse trem de pulsos, ele vai ter uma rampinha, né, maior, mas na prática, né? Mas o cálculo vai ser o mesmo, então 10% e 90%. Isso aí. Não idealidade. Isso aí. Pode ser que vocês estão medindo com um pulso que tem essa duração aqui, e se o teu sistema for bem rápido, talvez o tempo de subida vai ser na casa dos nanosegundos. De fato, eu botei valores aqui de resistores e capacitores para tornar ele lento o suficiente para a gente simular. Não quer dizer que retrate um caso específico. Talvez isso aqui retrate linha telefônica. Nós vamos ver depois, porque ela é bem mais lenta. Mas vamos fazer um cálculo aqui então para a rampa também na descida. Eu vou pegar esse cursor aqui e vou posicionar em 3.8. E vou pegar o outro cursor aqui e vou posicionar lá em 2.2. Aqui embaixo. Então, 3.8 a 2.2, 90% a 10%, está aqui. E vocês podem ver que o tempo de descida é praticamente o mesmo. Não quer dizer que em todos os sistemas eletrônicos e físicos os tempos de subida e descida são iguais. Tem diferenças aí. Mas aqui nesse nosso caso mais simples, o tempo de subida e descida é o mesmo. Mas bom, esse aqui é a definição de tempo de subida e descida, então, comumente utilizado. E se nós voltarmos aqui, esse é o efeito de distorção linear. Significa isso que todos os componentes numa mesma frequência eles vão ser distorcidos da mesma forma. Se eu tiver um pulso com uma maior amplitude aqui, se fosse 50 volts ou 100 volts, os tempos de subida e descida vão ter o mesmo comportamento. Vão ser só proporcionalmente maiores ou menores a amplitude, mas os tempos de subida e descida são iguais. Não vai ter uma distorção no formato do pulso diferente dessa, independente da amplitude dele. A observação da resposta em frequência do diagrama de Bode, agora do mesmo circuito anterior. Observar a largura de banda de frequências que são atenuadas e aquelas que são replicadas sem distorção. Vocês sabem fazer análise de pequenos sinais ou análise do diagrama de Bode aqui no LT Spice? Alguém quer me mostrar como é que se faz? Bom, esqueci, mas acho que é em análise no Simulation Control. Isso. Simulation Control a gente altera. Edit Simulation Command aqui. Análise AC. Análise AC eu vou dizer, eu quero que me estimule o circuito de tal a tal frequência e eu vou poder observar qual vai ser a amplitude dos sinais nos diversos pontos do meu sistema. Mas ele simula aqui um caso no qual a amplitude do sinal é bem pequena, né? Aquela análise de pequenos sinais. Vamos dizer que fosse 1 nanovolt, amplitude bem pequena.
E ele vai dizer ao longo de todo o circuito como se comporta isso, assumindo que ele é bastante linear. Naquele ponto de polarização que a gente vê em eletrônica lá. Então, o tipo de sweep, o tipo de variação que a gente vai botar, eu vou pegar por oitava ou por década. Por década. Cada 10 vezes que aumenta a frequência, eu vou botar aqui que eu quero ter 100 pontos. Então, vai ter 100 pontos entre a primeira frequência e a segunda. Desculpa. Eu vou botar 1 Hz a 10 MHz. Cada vez que aumentar 10 vezes, de 1 Hz a 10 Hz, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000, 10.000 a 100.000, eu vou botar 100 pontos. Então vai ser uma grande resolução em várias frequências simuladas. Ok, mas ele não simulou nada ainda, até agora. Vocês podem ver que ele criou esse comandinho aqui diferente, né? Em vez de ponto .tran, que é análise transiente no tempo, é ponto .ac. Ponto .tran, ele substitui o ponto na frente por um ponto e vírgula, que vira um comentário. Isso aqui deixou de ser um comando, um comentário agora. Só que eu preciso dizer qual é a fonte da minha entrada do sistema. Não tem nenhuma fonte que diga essa fonte gera o estímulo para essa análise. Então eu vou na fonte V1 aqui e vou adicionar essa amplitude. Eu vou botar 1 nessa amplitude porque é mais fácil. Eu olho diretamente a saída, eu sei que a entrada é 1 a amplitude. Então é fácil de calcular o ganho, né? Apesar de que esse 1 não é 1 volt de amplitude. Não é 1 kV, não é nada. Ele é só usado na análise de pequenos sinais. Até aqui, ó, small signal, AC. Não quer dizer que se o ganho for 100, na saída realmente eu tenho 100 volts, no caso do sistema amplificador. Só quer dizer que entre a entrada com amplitude unitária, vai sair 100 vezes maior lá, desde que dentro da faixa que não causa distorção. Mas então o nosso passo aqui é adicionar amplitude igual a 1 aqui. Ok. Pode ver que ele botou um parâmetro mais, a C1 aqui embaixo da fonte. E agora sim a gente consegue executar a simulação e ver o resultado. Por que sinal pulsos aqui ficou com 0 de amplitude? Alguém pode me justificar isso aí? Porque ele alterou a fonte. Sinal Pra pulsos calcular. aqui? Ele fez uma análise AC. Ok, ele fez uma análise AC, mas por que tá 0 aqui? Tá em dB, 0 dB. 0 dB é O ganho, né? o ganho é 1. Unitário. Perfeito. É o primeiro passo muito bom. Vocês já interpretaram corretamente o diagrama. Então não é que o ganho seja 0. O ganho é 0 dB, então quer dizer que é 1. Na verdade. O que mais aqui? Saída pulsos, ela vai ter amplitude em relação à entrada. Que é em relação àquela fonte, que é exatamente o que está em sinal pulsos. Se em sinal pulsos ele tem a mesma amplitude ao longo de toda a faixa, me parece que eu cometi um erro aqui. Aqui dentro, o M maiúsculo significa milli. Então eu simulei de 10 mHz a 1 Hz. Então vamos alterar isso aqui para E6, que é 10 vezes 10 na 6. Vai até 10 MHz. Agora é o que realmente a gente está vendo. Vai até de 1 Hz a 10 MHz. Cuidado com o fui induzido ao erro. De qualquer forma, o sinal de entrada que está ligado direto na fonte, ele tem amplitude constante ao longo de toda a faixa, porque é ideal. E o V saída pulsos, a gente pode dar um zoom melhor aqui numa faixa de maior interesse. Ele vai ser atenuado em... Puxando aqui o sinal. Quando chegar em menos 3 dB em relação ao ganho, o ganho na frequência 0 aqui embaixo, tendendo a 0, quando a atenuação chegou em menos 3 dB de diferença entre o platô e um determinado ponto, a gente diz que aquela frequência na qual atingiu isso, que nesse caso é 32 kHz, é a frequência de corte, menos 3 dB. Agora entra isso. Vocês estão acostumados a usar unidades relativas, inclusive o dB, junto nas suas atividades? Vocês já dominaram bem isso aí, esses assuntos de unidades relativas? Senão a gente vai ver na próxima aula, mas até esse momento. Já. Vocês viram em qual disciplina isso aí? Ou precisaram um projeto? A gente viu em várias delas. Sinais, sistemas, controle de processos. Perfeito, então não tem galho aqui. Então vai ser muito mais suave. Bom.
Essa frequência é definida como frequência, então, de corte, a partir da qual a potência do sinal é atenuado de 50% e a amplitude é atenuada de 70%. E 70 vezes 70 dá em torno de 0,5, que é metade da potência, então. Bom, observamos no domínio da frequência o mesmo efeito lá, então, e é esse efeito de atenuação das altas frequências e também, que está no bold de baixo, de defasagem dessas componentes de frequência que causam essa atenuação no domínio do tempo. Até agora, essa aqui é uma atenuação linear, como a gente viu nos primeiros dois itens, em que, independentemente de quantas componentes de frequência eu tenho somadas, todas elas sofrem uma atenuação da mesma forma. Então, elas respeitam aquela propriedade de linearidade. Se eu dobrar a amplitude da entrada, a amplitude da saída também dobra, mantendo a mesma dinâmica de tempo de subida e descida, mesma exponencial de queda. Tudo isso só mantendo a escala proporcional a qual amplitude da entrada. Está resolvido, então, a questão 2 e todo mundo sabe como tirar essa resposta em frequência de um sistema simples. Agora eu vou chamar vocês aí para me ajudar a construir esse mesmo amplificador emissor comum aqui, que talvez vocês estejam bem familiarizados, porque é uma das polarizações mais simples aí que tem na parte de transistores bipolares de junção. E vamos montar esse circuito aqui, então, conforme está aqui. Observar a forma de onda no domínio do tempo, observar o espectro da entrada e da saída. Cuidado que o espectro tem medidas em RMS. Talvez para nos abreviar aqui, eu já deixei montada essa simulação aqui. E eu já vou puxar esse amplificador montado, então. O que nós temos nesse amplificador? Vocês querem uma explicação do que ele faz? Ou a gente pode ir direto às medidas que a gente vai fazer aqui nele? Pode revisar um pouco. Vamos rezar. Quanto tempo faz que vocês viram em eletrônica ou viram na última aplicação de um transistor bipolar de junção aqui? 3 semestres atrás. Né? Faz tempo. Foi antes da pandemia. Aquele tempo aqui era tudo mato. Mas então, basicamente o que a gente tem aqui é que R2 e R3 eles dão um ponto de polarização fixa, que é eles fornecem uma pequena corrente fluindo pela base do transistor sempre. Essa corrente é amplificada pelo ganho do transistor Q1, que é o nosso clássico BC547, que é um transistor de sinal até 100 mA, eu não estou enganado, 500 mW. No ponto de polarização, ele vai gerar uma saída, alguma coisa próxima de 5 volts, se estiver corretamente polarizado, que causa que é resultado daquela tensão dessa corrente de polarização sobre esse resistor de carga. E o nosso sinal a ser amplificado é injetado através do capacitor C2, que na banda de frequências utilizada tem uma impedância muito baixa. Então, basicamente, é como se variações no sinal V1 entrassem diretamente aqui na base e causam, então, uma amplificação do sinal, em que na saída a amplitude do sinal é maior do que o sinal de entrada, mas não tem que ser razoável aqui para que a tensão no nó de saída sempre seja menor que a tensão de alimentação, que é 10 volts, e seja maior do que uma tensão mínima aqui de polarização sobre Q1, para que ele mantenha operando na região linear e mantenha amplificando o sinal de fato. Isso aqui é uma explicação bem rápida, porque não é o nosso objetivo principal, de fato, explorar o projeto desse circuito agora. Basicamente, ele vai amplificar. Basicamente variações no sinal V1. Né? Se tiver um ruído, ele vai amplificar igual também. Isso, se já entrar algum sinal contaminado por ruído, ele vai amplificar também. Mas o nosso objetivo é só observar a distorção por enquanto aqui. Não vamos nem olhar para o ruído nesse momento. Logo à frente a gente vê isso aí. Mas variações pequenas no sinal de entrada viram variações grandes no sinal de saída aqui. Eu vou adicionar então o sinal de entrada aqui. E vou adicionar, quem sabe, a corrente do coletor e o sinal de saída aqui. Embaixo eu vou dar um zoom em alguns períodos pequenos aqui. Aparentemente, eu já salvei esse circuito com os parâmetros do segundo experimento, então eu rodei de novo com os parâmetros corretos que estão descritos na atividade.
Então está aqui o comportamento do circuito quando a gente tem uma amplitude de sinal na entrada de 10 milivolts ou uma amplitude pico a pico de 20 milivolts, que é aplicado aqui na entrada. Estou medindo aqui entre pico a pico e chega a aproximadamente 20 milivolts aqui, conforme estão os parâmetros da fonte sinoidal, que usa o valor de pico como especificação, e frequência de 10 kHz. Estou medindo aqui entre um pico e um vale do sinal de entrada, e a gente observa que a corrente drenada que atravessa o coletor de Q1, ela praticamente tem o mesmo formato, a não ser de que ela tem um offset aqui, que é através de um ponto de polarização médio dela, mas ela também é um seno, e tem uma amplitude então medida, uma corrente em miliamperes aqui, que para nós não é tão importante, mas a amplitude em miliamperes é em torno de 15 miliamperes de amplitude. A queda de tensão causada em R carga, que é 100 ohms, vezes essa amplitude da corrente causada pela variação do sinal de entrada, que atravessa esse capacitor como corrente de deslocamento, ela causa uma queda de tensão no nó de saída que tem a fase invertida em relação ao sinal de entrada. Porque pensem bem, quando a corrente de Q1 aumenta, a queda de tensão em R carga aumenta e a tensão no nó de saída cai. Então, com o aumento do sinal de entrada, causa um aumento de corrente na base, que é amplificada para a corrente do coletor, e leva à redução da tensão de saída. Por isso que elas estão em fase oposta. Você observa o sinal de entrada quando tem um pico positivo, o sinal de saída tem um pico negativo. Por isso esse amplificador ele é dito inversor, se eu considerar com uma abordagem digital, ou então inversão de fase em 180 graus. Mas a gente observa que eles têm um formato muito parecido, né? Tem uma distorção aqui, são razoavelmente bem replicado o sinal, né? O sinal de entrada é bem replicado na saída, a não ser por essa questão da inversão de fase. Inclusive, eu posso fazer uma coisa aqui, que eu posso inverter artificialmente a fase desse sinal, botando um menos na frente, e aí eu olho eles e eles têm um formato muito bom, considerando que eu já inverti ele na visualização aqui. E praticamente, V sinal e V saída tem o mesmo formato, um seno. No domínio do tempo. Por que eu vou observar no domínio da frequência agora? Agora eu vou fazer, em vez de observar uma análise AC desse circuito, eu vou fazer outra coisa. A análise AC não vai me mostrar distorção nunca. Mas eu posso pegar vários ciclos, por isso que eu simulei 50 milissegundos, e vir aqui em View FFT, que é uma transformada rápida de Fourier que vai me dizer o conteúdo espectral desse sinal. Mesma coisa, eu posso vir aqui clicando na janela do resultado, View FFT. Detalhe, a FFT só vai me dizer o conteúdo espectral do sinal de saída, e se na entrada eu tenho 10 milivolts de amplitude de pico, 20 milivolts pico a pico e 10 kHz, eu espero observar na transformada Fourier uma componente em 10 kHz que corresponda à amplitude de pico a pico de 20 milivolts. Eu vou clicar aqui então agora e vou View, componentes espectrais FFT, e eu vou clicar aqui principalmente no que eu quero é sinal e saída, que é a entrada e saída do meu sistema, né? Ok, seleciono os dois de novo e ok. Vou botar uma medida linear aqui. Esses componentes, pego o FFT em escala linear e para eu conseguir enxergar os componentes eu vou dar um zoom bem aqui em cima. Observando o meu espectro aqui, posso confirmar que de fato tem uma componente espectral aqui em 10 kHz e ela é predominante. Tem uma componente espectral também em 20 kHz aqui, mas ela é bem pequena. Em 30 kHz ela é bem pequena. Aqui em diante o meu gráfico nem mostra mais ela. Mas basicamente, a componente na frequência que eu realmente botei na entrada, ela aparece no sinal de saída. E aparece bem claramente predominante em relação a outras frequências. Eu posso inclusive dar um zoom nela aqui. E observar aqui, olha só. O sinal, que é a entrada, também está aqui embaixo. O pico dele acontece também na mesma frequência, 10 kHz. E está coerente com o que eu estou procurando, entrada e saída. Vou botar um em cada sinal. Enquanto que, na mesma frequência, eu tenho uma amplitude de 6 mV de amplitude e magnitude na entrada, eu tenho 500 mV de amplitude
na saída. O que esse 6.9 alguma coisa na entrada fecha com aqueles 10 milivolts de amplitude que foi especificada naquela fonte ali na entrada. Qual a relação entre elas? Vocês lembram que a fonte sinoidal tinha 10 milivolts, né, de amplitude? Milivolts pico, ou então 20 milivolts pico a pico. Por que que aqui ele mede 6.9? Praticamente 7. Eu estou falando do sinal de entrada, né? Tempo para os universitários. Aí tá em milivolt. Mas lá também tem Sim. milivolts. É, Oi? Porque o porque sinal ele perde a magnitude. Mas eu estou olhando o sinal de entrada, né? O sinal de entrada. É o mesmo sinal de entrada que está no domínio do tempo, que a gente viu que a amplitude é 20 pico a pico, ou 10 tensão de pico. E botando o espectro, é o mesmo sinal, não teve perda porque é o mesmo circuito, né? Eu nem rodei a simulação de novo. Nesse caso aqui, é porque aqui ele não diz, mas ele representa em RMS. E o RMS de 10 sim. milivolts corresponde a aproximadamente 0,7 dos 10 milivolts. Certo? Então aqui a representação é RMS e lá no domínio do tempo a gente costuma olhar o valor da pico, né? Então é o mesmo valor representado aqui. Na saída também é 500 milivolts valor RMS. Se a gente multiplicar isso em torno de 1.4, 500 milivolts na saída vezes 1.4, que é o inverso de multiplicar por 0,7, vai estar em torno de 0,7 volts de pico vezes 2, 1.4 volt pico a pico. Então, se eu olhar no domínio do tempo, isso aqui deve corresponder a em torno de 1.4 volts pico a pico, que aqui no espectro está como 503 milivolts RMS. Mas então, estão aqui os componentes e só o que a gente enxerga, muito predominante, é em 10 kHz. E se a gente expandir mais o domínio aqui, vamos botar até 100 kHz, começando em 1 kHz e indo até 100. A gente vê claramente uma grande composição de sinal na frequência que a gente quer e muito pouca coisa nas outras aqui. Claro que, se eu botar a exibição em decibel, em logaritmo, a gente consegue ver mais claramente que tem uma pequena componente em 20 kHz, 30, 40, 50, nas múltiplas, só que não nos dá uma boa noção do que é isso numa escala linear, olhar em dB. Então parece um monte aqui, essas componentes em 20 e 30 kHz. Mas na verdade, em escala linear, a gente vê que isso aqui é bem pouco, porque está abaixo aqui, em torno de 20 dB a menos. Pelo menos 20 dB de diferença, né? Daqui até essa segunda. Vamos ver na escala, não, mais de 30 dB de diferença entre esse e esse daqui. Por isso que visualmente, olhando aqui na forma de onda no domínio do tempo, a gente nem consegue perceber a distorção do sinal de saída em relação ao sinal na entrada. Para mim, nós parece um seno perfeito, mas na verdade tem um pouquinho de distorção. Isso a RFT nos mostra que é quanto esses componentes aqui, nas múltiplas da frequência, se relacionam com a frequência original. Aqui dá em torno de 30 dB abaixo, então é uma distorção bem pequena, quase imperceptível a olho nu. A gente ficaria por aí se o objetivo não fosse exatamente mostrar qual a distorção não linear. Então, na distorção linear, vamos fazer aquilo que estava erroneamente o primeiro parâmetro aqui na minha simulação, que é aumentar a amplitude do sinal para 100 mV. Eu posso vir aqui na fonte e aumentar para 100 mV, que eu vou exagerar e realmente isso aqui vai exceder a faixa dinâmica de operação desse nosso circuito. Agora a gente observa que o sinal de entrada segue sendo perfeito aqui. Não tem nenhuma distorção, é um seno perfeito, de fato. A corrente em Q1 agora já não é um seno perfeito, porque chega num ponto em que zera a corrente circulando por Q1. Portanto, falta faixa dinâmica para se conseguir sintetizar esse sinal quando o sinal de entrada é positivo. E, portanto, a saída também satura um valor máximo aí que não consegue seguir. Quando o sinal de entrada é baixo,
e leva a corrente de Q1 ficar mais alta, beleza, ele consegue sintetizar muito bem aqui a tensão de saída e ela baixa até chegar perto de zero. Mas claramente isso aqui já não é mais um amplificador bom, ele já está trabalhando fora da região linear dele. Antes de olhar o espectro dele aqui, o que vocês acham que vai acontecer no espectro por esse sinal dessa saturação? Vai ter mais ruído ali depois dos 10 volts do sinal de saída. componentes harmônicos diferentes de 100 Hz, 100 kHz. 10, de 10, né? Tá, ok. Concordo com 100% do que acho que o Conrado falou, né? Dos componentes harmônicos em outras frequências. A distorção não linear causa isso. E o Adriano falou que vai ter mais ruído. Vamos tirar fora. Ruído não é a causa disso, aqui é distorção. Sim. Beleza. Distorção, no caso. Beleza. Distorção, então. Adorei. Vamos adaptar bem certinho isso aí. Então, realmente é isso que eu espero observar aqui. Então, eu vou exibir toda a forma de onda de novo e ver o espectro dela. Saída e sinal. Agora eu acho que não é mais razoável a gente querer exibir em forma linear, porque vai ficar uma aberração. Mas vamos botar na escala linear aqui para ver qual vai ser dela. Aqui na escala linear a gente já consegue ver agora que entre o componente que está em 10 kHz e a primeira componente ao lado dela, que seria em 20 kHz, a relação não é mais tão desprezível. Eu ouvi dizer que talvez corresponda a 1/3. As outras frequências também seguem caindo, mas ainda assim elas são mais perceptíveis. Tanto que agora, indo para a escala em decibel, escala logarítmica de fato, dá para ver exatamente bem pronunciadas essas outras componentes em múltiplas harmônicas do 10 kHz. Né? 10, 20, 30, 40, 50. E agora, eu vou dar mais um mais próximo aqui para a gente observar o sinal de saída. Só para ter uma ideia da diferença entre o pico do sinal na frequência de interesse e o pico na primeira múltipla aqui. E o pico na primeira múltipla aqui, que ficou um pouquinho abaixo, na verdade, ainda, mas dá uma relação aí 404 para 64. Não tem um valor em dB aqui especificamente, mas dá uma relação de menos de 10 aí, talvez de 15%, 20%. Entre aqui, o pico do que realmente a gente espera enxergar em saída, e aquilo que é causado pela distorção. E se vocês forem olhar bem, o que é causado pela distorção, ele praticamente não existia antes de ocorrer a distorção. Ou seja, ele é resultado da troca de energia, em que parte da energia que existia só em torno do sinal de fato que a gente queria amplificar, ela foi jogada para outras frequências. Isso aqui vocês podem imaginar que num sistema de comunicação isso aqui pode ser prejudicial, pode ser útil também. Mas o prejudicial é ele joga energia em outros canais de fato. Um amplificador ruim suja o espectro por meio desse efeito de distorção. Mesmo que não tenha nenhuma fonte de ruído, ele gera distorção. Observar o efeito não linear no domínio do tempo, observar a distorção não linear no espectro, que é essa troca de energia. Esse tipo de análise aqui, a gente consegue observar bem essa distorção quando a gente usa um seno na entrada do circuito. Se eu estivesse utilizando uma onda quadrada na entrada do circuito, ela muitas vezes me engana, porque a onda quadrada, ao ser saturada, ela segue sendo quadrada na saída. Né? Então, para conseguir avaliar a distorção, em geral se usa um seno com uma grande fidelidade de reprodução, um seno bem puro, uma frequência, e se observa quanto surgem nos harmônicos dele. E, inclusive, uma das métricas de distorção utilizada é a relação entre a amplitude do sinal de entrada e a primeira harmônica com a maior distorção. Não necessariamente é a primeira múltipla, não seria só 20 kHz, poderia ser 30 kHz ou 40, qualquer outra das harmônicas, mas qual a diferença entre a primeira harmônica e a primeira harmônica resultado de distorção? Então, quantos dB de faixa dinâmica ele tem aqui antes de surgir a primeira distorção do sinal? Mas, bom, esse aqui é o efeito, então, da causa da distorção, que é diferente de uma distorção linear. Ele tem troca entre as frequências. E, por último, passo, e que eu trouxe aqui mais para
ilustrar a parte do ruído, mas também para mostrar como se insere um bloco extra no LTSpice, eu vou voltar para a configuração anterior, que tinha pouca distorção, esse amplificador, e eu já disponibilizei no Moodle uma caixinha que faz geração de ruído, que é um gerador de ruído, que tem um determinado ganho, uma pequena amplitude, e eu vou pedir para vocês acoplarem esse gerador de ruído por uma resistência R1 e um capacitor aqui na base do transistor. O capacitor é igual a C2, 10 microfarads, e a resistência é 100 ohms aqui, nessa fonte geradora de ruído. Esse bloquinho está disponível aqui dentro do Moodle, na página inicial do curso. Em recursos, eu só preciso conferir com vocês se só o gerador ruído ASCII é suficiente utilizar, ou se eu vou ter que sugerir para vocês, entregar para vocês também o arquivo .theme, que é o símbolo dele, que é essa caixinha aqui. Acho que tem que incluir o arquivo também. Uma vez que eu tenho montado esse gerador de ruído aqui, que eu encontro ele através de inserir arquivo, e dentro da pasta que eu esteja trabalhando, eu salvei um arquivo testes básicos do LTSpice numa determinada pasta, e dentro da mesma pasta eu tenho esse arquivo do ruído, que seria essa aqui, minha pasta de telecomunicações. Aparece o gerador de ruído aqui como símbolo para ser adicionado. Na mesma pasta tem que estar também o arquivo .ascii, que é o circuito equivalente dentro dele, que eu consigo clicar com o botão direito e abrir aqui o esquemático. Que é uma fonte de gerador aqui, simples. Simulando o domínio do tempo também, o mesmo sinal. Essa pasta ali eu posso deixar em qualquer lugar, né? Não tem problema. Tem que ser do LTSpice. Acho que tem que ser no LTSpice. Isso, ali está o diretório. Na Sim, verdade, no lugar onde tu salvou esse arquivo aqui, ó, ele vai automaticamente, quando for posicionar um componente, buscar nessa pasta também. Entendeu? Beleza. Essa pasta aqui que eu tenho é a mesma pasta onde eu salvei esse arquivo aqui, é onde eu baixei aqueles dois arquivos lá que estão disponibilizados. Aí é mais então fácil localizar. pode ser em qualquer lugar mesmo. Pode ser em qualquer lugar, desde que estejam. Eu tenha um arquivo Juntos, aberto na pasta e os outros. Ele se enxerga também. Isso aí. Sim. O nosso objetivo ao observar o ruído aqui, dá pra ver que no domínio do tempo ele é alguma coisa bem feia, né? Que apesar do sinal estar limpo, no domínio do tempo o ruído, e que é um ruído branco, que aqui aparece em todas as frequências, a gente observa que ele tem componente em baixa frequência, porque tem umas ondulações aqui, mas também tem componentes na frequência do próprio sinal que a gente está inserindo, em torno de 10 kHz. Então ele fica essa sujeira feia realmente aqui. Esse aqui é o ruído audível, se eu pegar um amplificador de som e remover qualquer entrada dele e aumentar ao máximo o volume. Em geral, o que faz é, ele amplifica o próprio ruído que ele produz, que é aquele chiado, tipo aquele chiado de televisão analógica quando está fora da estação. E aí, o que eu quero mostrar aqui é abrir esse mesmo sinal aqui, ver saída e ver sinal, talvez para a gente saber relacionar as frequências, no FFT deles. Agora, aquela tua consideração, Adriano, sobre aquele ruído espalhado, é realmente isso que aconteceu. Se a gente for observar aqui, aconteceu que não surgiram aquele monte de componentes devido à distorção, só nas frequências. Esses aqui estão muito abaixo do sinal original. Não são uma distorção gritante, mas surgiram quase um chão aqui, ó, parelho de componentes espalhados por todos os lados. E se vocês olharem, nem o sinal original tinha ele, né? No sinal original, esse nível aqui muito baixo, ele é causado já pelo erro numérico, porque isso aqui está a menos 150 dB, menos 120 dB em relação ao zero. Então, isso aqui embaixo é erro devido à parte numérica de solução dos algoritmos mesmo. Isso aqui é desprezível.
Não existe na prática isso aqui. O que existe aqui em cima, devido ao ruído, de fato, são todas as componentes de baixa frequência, quase um chão criado, e todas essas de mais alta frequência aqui também, e que praticamente não interagem com a nossa componente. Nossa componente amplificada segue existindo aqui. Só que tem esse chão todo de ruído para um lado e para o outro. Ele acaba não interferindo por ser proposital, né? Como? Ele não interfere a principal ali, né? Olha só, ele não gera tipo uma réplica dela como distorção causaria, né? Mas fica bem ruim de recuperar só ela. Quando a gente sabe que a nossa componente, o nosso sinal é sempre a mesma coisa, que é só um seno perfeito, a gente sabe que é um seno perfeito, não é um sinal de comunicação, então a gente sabe o comportamento dela em cada momento. Então é fácil eu Sim, dizer, basta eu filtrar exatamente aqui, passar um filtro, passa a faixa que passa exatamente limpando aqui, e tá ali meu sinal bonito. Mas quando eu for utilizar um sinal de comunicação, e a partir das próximas aulas práticas a gente vai ver mais isso, o sinal de comunicação ele se espalha para um lado e se espalha para o outro também. Então entra ruído dentro de uma banda que eu precisaria pegar o sinal para conseguir identificar o que ele é. Então é quase imperceptível. Na verdade, é perceptível no domínio da frequência, né? Mas ele aparece no sinal também, né? Ele fica No ali, ó. domínio do tempo a gente consegue ver que predomina É o bem sinal em 10 perceptível. kHz, né? Predomina. Mas olha só essas flutuações enormes aqui, ó. Sem um filtro passa-faixa aqui, isso aqui tem flutuações em várias frequências, né? Sim. E é a representação dessas coisas aqui que tem... Oh, perdão. É a representação dessa sujeira que surgiu aqui para baixo, ó. Essas flutuações de mais baixa frequência. Mas também surgem flutuações de mais alta frequência, apesar de estarem atenuadas aqui. Então, o ruído se manifesta assim e geralmente ele tem essa característica que se chama um ruído quase branco, porque ele se espalha com uma amplitude quase constante ao longo de todas as faixas, os dois lados. Então teria Sim. que fazer, se fosse planejar um filtro, teria que deixar só passar o de 10K, então. Sim, esse caso a gente poderia passar só 10K. Vocês já estão adiantando bem o conteúdo lá da frente, mas é essa a ideia. Por enquanto, a gente tem um seno não modulado. Então é fácil, é só dizer, passa um filtro 10K bem sintonizado aqui em volta, né? Que só passa aqueles É um 10K. note, né? É um note. Eu acho que é quase um note. Eu não tenho certeza, mas acho que é um note. Um note invertido, né? Passa a faixa. Bom, mas quando a gente tem um sinal de comunicação, a gente vai ver que existe um efeito em que a energia do sinal ela não está numa frequência, mas ela está numa banda inteira, ocupando para um lado ou para o outro, de acordo com a largura de banda que a gente está utilizando. E aí, no momento que eu deixo passar só o final de comunicação, eu não tenho como evitar de passar ruído junto aqui, ó, dos dois lados. E aí, a porca torce o rabo e a gente vai para o próximo assunto, tá? Beleza. Mas beleza. O objetivo da aula prática de hoje é ter certeza que todo mundo domina bem o LT Spice, entende esses conceitos e visualizar essa questão de distorções e linear, não linear e o que aparece no espectro de ruído, né?